Olá! Nesses tempos de isolamento social, de distanciamento comunitário, nós podemos aproveitar para aprofundar um pouco mais o nosso saber, o nosso conhecimento sobre a nossa ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Por isso, preparamos um estudo, um material, a partir deste livro, Quem é a ISLB? Nós pensamos alguns tópicos, alguns assuntos para compartilhar com vocês, para aprofundar com vocês. Esse livro é bastante completo, recomendamos a leitura e nós, para esse estudo, vamos refletir a partir dele, a partir de algumas coisas muito importantes que estão colocadas aqui. Desejamos que vocês aproveitem esse estudo, que sirva também para o fortalecimento da fé de vocês e o saber, então, um pouco mais sobre a nossa igreja, a sua estrutura, algumas das razões e motivos por que nós somos, então, uma igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Aproveitem, então, o estudo que vem adiante. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB. Você sabia que a ISLB é estruturada como uma igreja sinodal e que a palavra sínodo significa caminho conjunto? De maneira geral, para realizar seu objetivo e manter a unidade na fé, a igreja precisa se organizar e estabelecer mecanismos de administração. As formas de organização podem ser diferentes, porém sempre devem estar a serviço de Cristo e de sua missão. Atualmente, a organização da ISLB compreende as seguintes instâncias: comunidade, paróquia, sínodo e administração central. O conjunto das instâncias forma a ISLB e cada instância é importante e responsável pela igreja. Nós vamos fazer um caminho agora conhecendo cada uma dessas instâncias, a sua importância e como ela colabora para o todo da igreja. Vamos começar pela comunidade. A comunidade é a base da ISLB. Na comunidade, as pessoas se reúnem em culto para ouvir a palavra de Deus e receber os sacramentos. Através da comunidade, Deus nos chama para viver em comunhão e anunciar ao mundo a sua mensagem de amor e perdão. A comunidade é uma unidade autônoma, mas não é independente e nem vive isolada. Podemos compará-la a um órgão do corpo, tal como o coração. O coração é necessário para a existência do corpo, mas precisa do corpo para viver. Da mesma forma, a comunidade coopera com toda a igreja e necessita de toda a igreja para estar a serviço de Cristo e de sua missão. Na comunidade, concretiza-se a missão da igreja no anúncio da palavra, na exortação ao arrependimento, na mensagem do perdão e no chamado à prática do amor, da justiça, da solidariedade e do serviço ao próximo e à sociedade. A fé em Jesus Cristo e a graça de Deus são os principais fatores que unem as pessoas e comunidades. A imagem do corpo é uma forma muito bonita e expressiva de falar sobre a igreja. Os membros de um corpo estão conectados e atuam para o bem de todo o corpo. Assim como o corpo é constituído de diferentes membros com funções distintas, na igreja existe uma diversidade de dons e serviços. Da mesma forma, as diferentes igrejas formam um só corpo em Jesus Cristo. A Igreja Luterana se entende como parte do corpo de Cristo, como parte do povo de Deus. Assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Essas são palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Você já ouviu falar sobre sacerdócio geral? Bem, sacerdócio geral é a compreensão que temos de que cada pessoa é chamada para o testemunho do Evangelho em palavra e em ação. Pessoas que são membros da comunidade participam de decisões em todas as instâncias e se engajam em diferentes atividades, contribuindo com recursos, capacidades e dons. O sacerdócio geral pressupõe membros atuantes que assumem a responsabilidade para com a missão de Deus realizada através das atividades
da comunidade. Ou seja, através do sacerdócio geral, todas as pessoas vivem concretamente a sua fé em Jesus Cristo. Estamos falando em comunidade, ser comunidade, que comunidade é a base, então vou apresentar para vocês um pouquinho as atividades que fazem parte da comunidade de Chapecó. Na comunidade de Chapecó, nós temos cultos e outras celebrações, temos atividades com crianças, como o culto infantil e o projeto Criança na Igreja. Temos também a formação de adolescentes através do ensino confirmatório. Temos a Juventude Evangélica, que reúne a nossa turma jovem. Temos também a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, que é a nossa OASE. Temos também grupo de pessoas idosas, encontros de famílias, nos grupos Famílias de Fé, Sempre Unidos, Unidos pela Fé, Esperança e São Lucas. Temos também música com o nosso grupo de canto e música, que reúne várias pessoas que colocam o seu dom musical a serviço. Temos também a turma que foi escolhida para formar o nosso presbitério, e ali elas tomam decisões e fazem planejamentos e avaliações da caminhada como comunidade. Temos também eventos que envolvem não só pessoas que são membros de nossa comunidade, mas também que são abertos a toda a nossa sociedade chapecoense. São almoços, temos a pastelada, temos padaria, café colonial e outros tantos que vão surgindo sempre como uma forma de nós também captarmos recursos para melhorias, para realizarmos ainda de maneira mais forte a nossa missão. Pessoas unidas formam comunidade. Comunidades unidas formam paróquia. A paróquia de Chapecó ela é formada pelas seguintes comunidades que estão unidas: a comunidade Chapecó, comunidade Águas de Chapecó, comunidade Paial, comunidade Xanxerê, comunidade Maidana, comunidade Monte Carlo. Vamos compreender um pouco o que é paróquia? A paróquia é a instância que coordena as atividades de uma ou mais comunidades em determinada área geográfica. A função da paróquia é planejar, promover e supervisionar os trabalhos da igreja. Ela se responsabiliza perante as demais instâncias da ISLB pela regularidade do trabalho desenvolvido na área da sua abrangência. Pessoas unidas formam comunidades, comunidades unidas formam paróquias, paróquias unidas formam o sínodo. Como eu já disse anteriormente, a palavra sínodo é de origem grega e significa caminho conjunto ou caminhar em conjunto. Assim, nós compreendemos que sínodo é o encontro de comunidades e paróquias que caminham juntas em determinada área geográfica. Ele é responsável por estabelecer diretrizes para o trabalho e zelar pela unidade no desenvolvimento da missão das comunidades e paróquias. Aqui no Sínodo do Uruguai, nós temos mais ou menos 33 mil pessoas unidas em 186 comunidades que estão unidas em 19 paróquias e formam o Sínodo Uruguai. Portanto, a ISLB é a Igreja de Jesus Cristo, ela é criada e mantida pelo Espírito Santo, mas a ISLB se organiza a partir de comunidades, e a base de uma comunidade são as pessoas que são membros que dela fazem parte. Uma comunidade existe quando pessoas diferentes se unem em torno da mesma fé no Trino Deus e em torno do mesmo objetivo, que é vivenciar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Uma paróquia existe quando uma ou mais comunidades estão unidas pela fé e pelo mesmo objetivo. Da mesma forma, um sínodo existe quando várias paróquias estão unidas pela fé e pelo mesmo objetivo. Da união de todas as comunidades, paróquias e sínodos, resulta a ISLB. Portanto, nós somos a ISLB. De maneira resumida, podemos então dizer que 18 sínodos formam a ISLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E ela é uma associação de comunidades, paróquias e sínodos. A unidade entre essas diversas instâncias é promovida através de órgãos nacionais, que são o Concílio da Igreja, o Conselho da Igreja, a Presidência e a Secretaria-Geral.
Falamos de toda a estrutura da ISLB e, para que exista a ISLB, é preciso que existam pessoas se unindo e formando comunidades. Isso eu disse ao longo do nosso estudo. E para, então, a gente compreender um pouco melhor isso, nós vamos entender agora o que é ser membro dessa ISLB. Ser membro da ISLB é participar na vida e no testemunho da comunidade. É engajar-se na missão de Deus, servindo em gratidão com os dons que Deus concede. Ser membro é fazer parte de um corpo no qual cuidamos e recebemos cuidado, conforme diz o apóstolo Paulo. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Esta fala de Paulo está lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Vocês podem perguntar, mas pastor, o que eu preciso fazer para ser membro da ISLB? São membros de uma comunidade as pessoas nela batizadas conforme a ordem de Jesus Cristo, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reconhecidas também as bases confessionais da ISLB. Pessoas de outras igrejas ou que não estão vinculadas a uma igreja podem também ingressar após receber uma instrução sobre a doutrina e a vida comunitária da ISLB. Caso a pessoa não tenha sido batizada em nome do Trino Deus, ela será instruída e batizada, tornando-se então membro do corpo de Cristo, membro da comunidade, membro da ISLB. E é importante que a gente distingua que nós não somos associados de um clube, nós somos pessoas que são como membros de um corpo, nós fazemos parte, isso é diferente. Nós fazemos parte do corpo e todas as partes são muito importantes. Uma pergunta também muito comum e que nós procuramos responder nesse estudo, ela tem a ver com a contribuição financeira em nossas comunidades. Na ISLB, as contribuições estão orientadas pelo tripé fé, gratidão e compromisso. A partir desta compreensão, cada comunidade tem liberdade de estipular uma forma de contribuição financeira para cumprir com o seu orçamento. Uma parte dessa contribuição é destinada a apoiar atividades sinodais e também nacionais. Contribuições e ofertas são gestos de gratidão e testemunho de nossa fé em Deus e uma forma de colaborar com a missão de Deus no mundo. Deus, por sua palavra, desperta fé em nós, nos anima a viver esta fé em comunidade. É pela fé que reconhecemos Deus como o grande doador da vida. A nossa contribuição financeira como membros da igreja é uma oferta de gratidão a Deus. Essa oferta representa o reconhecimento de que tudo o que temos provém de Deus. E Ele nos abençoa com dons, tempo e bens e os colocamos a serviço da sua causa no mundo e na sociedade. As pessoas fazem as suas ofertas de forma espontânea, generosa, alegre, regular e sem constrangimento, assumindo seu compromisso com a missão de Deus. A manutenção de atividades comunitárias já existentes, bem como a incrementação e consolidação de projetos novos, se tornam possíveis graças às ofertas e às contribuições de quem é membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E cada pessoa faz a sua oferta, a sua contribuição, a partir da motivação que nos vem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: que cada pessoa dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Contribuir financeiramente é ato de fé, gesto de gratidão e compromisso com a missão de Deus. A prática do dízimo também é uma possibilidade na ISLB, desde que motivada por fé, gratidão e compromisso. Na ISLB não existe cobrança para a realização de ofícios. Cada pessoa que integra a comunidade contribui regularmente para viabilizar a ação da comunidade na missão de Deus, e essa contribuição precisa ser de coração e espontânea. Temos formas distintas de contribuição financeira para a ação missionária na ISLB. A contribuição regular para o orçamento ordinário, que servirá para cobrir os custos para a manutenção ou ampliação das ações no âmbito da comunidade. As ofertas destinadas para projetos determinados são aquelas ofertas realizadas em cultos
outros encontros e tem seu destino previsto pela administração central, pela instância sinodal ou pela própria comunidade. A oferta para projetos não substitui a contribuição regular à comunidade. Ambas são importantes e necessárias para os seus fins específicos. Então, esses foram os tópicos que nós partilhamos no estudo, são desse material, quem é a ISLB, como eu já falei antes, e se vocês quiserem um pouco mais de informações, é só procurar na Secretaria de Comunidade e Paróquias esse livro, esse material, e ali vocês vão encontrar muita coisa a mais além disso que nós já passamos. Agora também aqui para a nossa comunidade Chapecó, nós temos uma fala do nosso presidente, o Alexandre de Strasburger, que vai compartilhar algumas orientações, algumas coisas importantes sobre a nossa comunidade nesse período de isolamento social também. Gostaria de iniciar fazendo uma saudação, e ela diz o seguinte: juntos fazemos a diferença, porque assim louvamos nosso Criador, vivemos seu imenso amor e cuidamos bem melhor da criação. Com as palavras desta música, cumprimento vocês com o desejo de que possamos nos encontrar novamente em breve. Sei que estamos passando por um momento muito delicado, que exige mais cuidado de cada um de nós. Se cada pessoa fizer a sua parte, certamente o tempo de isolamento e distanciamento social e comunitário passará mais rápido. Creio que de todas as dificuldades deste momento, para nós membros de uma comunidade, a maior é não poder se encontrar, ter o convívio, se fortalecer e se apoiar na comunhão que nossa participação nas atividades de nossa igreja possibilitam. O estar e caminhar junto é da essência da nossa fé cristã. Muitas coisas importantes que antes aconteciam quase que de maneira automática, agora precisam de ajustes para se efetivarem. Dentre elas os cultos e outros estudos e reflexões, mas como vocês já perceberam, o pastor Marcos, junto com a diácona Nádia e as demais pessoas das equipes de música e edição do material, assim também como a atividade para as crianças, já estão encontrando formas para realizar. Como tem sido bonito ver toda essa mobilização, inclusive de quem recebe o link dos vídeos, assiste, inclusive na hora combinada, realiza as tarefas ali propostas e compartilha com pessoas amigas. Isso é ser comunidade e dá uma alegria muito grande perceber tudo isso. Sabemos que as restrições de encontros irão até o dia 31 de maio, podendo ser estendidas ainda por mais tempo. Nesse sentido, temos preocupações e pensamos em possibilidades que vou partilhar com vocês agora. Uma de nossas preocupações é com a manutenção financeira da comunidade. Como o pastor Marcos explicou na primeira parte do vídeo, a contribuição financeira é a forma que temos de cumprir os compromissos que temos. Sabemos que o momento inspira preocupação e cuidado e não queremos colocar mais peso sobre ninguém. Mas pedimos que vocês avaliem com fé, gratidão e compromisso e vejam as possibilidades de realizar sua contribuição financeira com a comunidade, mesmo nesse período tão delicado. As formas como fazer isso podem ser via depósito ou transferência bancária para a conta da comunidade que está inserida aqui no vídeo. Juntos fazemos a diferença, juntos fazemos a diferença, juntos fazemos a diferença. Nossa secretaria também retornou ao atendimento no expediente normal, aos seguintes horários: segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e das 13 às 18 horas, e no sábado, das 9 às 12 horas. Os atendimentos estão sendo feitos atendendo às recomendações das autoridades e atentando também para o cuidado de quem vem e de quem atende. Me despeço de todos com as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros
como partes diferentes de um só corpo. Estamos distantes para cuidarmos do bem de todas as pessoas, mas nossa fé nos une e juntos fazemos a diferença. Um grande abraço, fiquem com Deus. Agradeço nosso presidente Alexandre Strasburger, que compartilhou conosco essas informações e orientações, e agradeço a vocês por estudarem também esse material. E agora eu finalizo ele com as palavras que encontramos nesse livreto, Fé, Gratidão e Compromisso. É uma palavra do rei Davi, lá no livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 10 ao 14. Lá está escrito assim: Ó Senhor Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. Nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. O meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti e nós somente devolvemos o que já era teu. Com essas palavras eu finalizo então, desejando que o bondoso Deus continue nos abençoando, continue nos cuidando e amparando, e que nós sempre saibamos como agradecer, como externar a nossa gratidão por tudo que Ele faz por cada qual de nós. Que o bondoso Deus nos cuide e nos carregue sempre na sua mão. Amém. Juntos fazemos a diferença, juntos fazemos a diferença, juntos fazemos a diferença. Por quê? Juntos louvamos nosso Criador, juntos vivemos seu imenso amor, juntos cuidamos bem melhor da criação. Juntos louvamos nosso Criador, juntos vivemos seu imenso